Glória a Deus. Quantos amam a Bíblia? Quantos querem ouvir Bíblia nessa noite? Será mesmo, irmão? Essa semana eu coloquei no meu Facebook, e aí teve até um irmão que falou: meu Deus, eu vou copiar isso aqui. Eu falei bem assim: gente, há algo de errado que não está certo. Há algo de errado que não está certo. Que os crentes hoje, eles conseguem aguentar 2 horas de louvor, mas não conseguem aguentar 40 minutos de Bíblia. E o interessante é que às vezes nós dizemos que nós somos a geração do avivamento. Aí eu fico me perguntando: que avivamento é esse? Interessante que se nós convidarmos um cantor famoso, a gente vai ter dificuldade de cadeira aqui, irmão. Mas se a gente convidar o povo para orar, a gente faz numa sala. Numa sala dá. Então que avivamento é esse, irmão? Então eu aprendo algo, que nós não devemos medir o tamanho da igreja pelo dia do evento. Nós temos que medir o tamanho da igreja pelo dia que sai a convocação para vir orar diante do Senhor. Aí tu vê o tamanho da igreja. Porque dia de evento, irmão, vem gente da Zona Leste, vem gente do Puraquequara, vem gente de tudo quanto é lugar, vem gente. Agora a Bíblia diz, irmão, que quem no dia mesmo, no dia da luta, da provação, no dia da guerra, irmão, quem prevalece são aqueles que são compromissados com Deus, com aqueles que entendem da qual eles foram chamados por Deus. Então fala para quem está ao seu lado: você foi chamado por Deus, querido. Amém? Vamos aprender hoje mais uma porta. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3, verso de número 14. Livro de Neemias, capítulo 3, verso de número 14. Está sendo filmado isso aqui, Simon? Está sendo ao vivo? Tá? Teve uma irmã que mandou aqui pastor, pelo Facebook enviei uma oferta de R$500 para a Igreja da Família. Tem alguém precisando de 500 aí, irmão? Ah, não, esse teu aplauso aí, pelo amor de Deus, irmão. Dê um aplauso de crente que está vivo, irmão. Deus está tocando. Glória a Deus, gente que ama a casa de Deus. Vamos lá, livro de Neemias, capítulo 3, verso 14. Gente, hoje vamos ser bem didático. Tentar aproveitar o tempo de uma forma bem didática, ok? Separei aqui alguns textos, e esse tema aqui é um tema muito, muito, muito importante. Livro de Neemias, capítulo 3, verso 14, diz assim: o portão do lixo. Tem alguma versão que diz assim: o portão do monturo. Tem uma versão que diz assim: o portão do esterco. Reparou Malquias, filho de Bet-Haquerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, nós, nessa noite, te damos a liberdade de o Senhor continuar nos abençoando, e que a tua palavra nessa noite encontre corações com a terra, Pai amado, desejosa de querer receber a boa semente da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que o louvor é bom, o louvor mexe com corpo, alma e espírito, mas o que edifica ainda é a tua poderosa palavra. Pai, nessa noite, venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Você que tem 2 mãos, dê um aplauso ao Senhor, querido. Glória a Deus. Querido, nós estamos numa série, né? Nós gostamos de série, né? Do Netflix. Já assistimos Casa de Papel. Tem várias. Cada um tem o seu gosto, né? Não é pecado, irmão, pelo amor de Deus. E a gente pode dizer que essa ministração é uma série, né? E nós falamos sobre reconstrução. E hoje nós temos um episódio que é a porta do lixo.
Nós já falamos que Neemias, ele encontrou uma cidade destruída. Ele encontrou os muros dessa cidade todos queimados pelo fogo. E Deus usou Neemias para reconstruir a cidade, para dar um novo jump para a cidade, para dar uma nova alegria para essa cidade, para dar um novo tempo nessa cidade. E nós aprendemos no decorrer dos domingos, cada domingo um episódio diferente, cada domingo uma unção nova, cada domingo as pessoas elas recebem o rema de Deus, cada domingo as pessoas tomam posse da palavra ministrada, e a semana é uma semana de vitória, é uma semana de milagre, é uma semana de testemunhos para contar. Vocês viram aqui, semana passada, que a Alcídia trouxe um testemunho poderoso da porta do lixo, foi isso? Porta velha, né? Porta do lixo é hoje, mas no episódio da porta velha, né? Pro novo entrar, o velho tem que sair, né? E também tem um outro testemunho também, né, de uma pessoa que me procurou essa semana, disse: pastor, eu fui impactado pela mensagem, eu estava dormindo num colchão velho, mandei o colchão velho e estou falando com o senhor agora em cima, deitado de uma cama super king, pastor. Olha só, para o novo entrar, o velho vai ter que sair. É a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, irmãos. E nós aprendemos, querido, que Jerusalém, eu ainda vou trazer, eu estou devendo para vocês a imagem dos muros de Jerusalém. E os muros de Jerusalém possuem 12 portas. E cada porta Neemias reparou, cada porta Neemias reconstruiu. E cada porta significa algo poderoso para a minha vida e para a sua vida. Nós aprendemos que Neemias, ele reconstruiu a primeira porta, ou reparou a primeira porta, que é a porta das ovelhas, que falou sobre a nossa salvação. Jesus disse que eu sou a porta das ovelhas. Falou sobre a nossa espiritualidade. E nós aprendemos também sobre a porta do peixe, que apontou para multiplicação, para expansão, para crescimento. Falamos sobre a porta velha e também falamos sobre a porta do vale. Vale, semana passada nós aprendemos que significa confiança, segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Deus nos levou a um pensamento de que se um dia nós passarmos pelo vale, Ele quer que eu e você passemos confiando única e exclusivamente na sua mão poderosa. Quantos receberam isso? Digam amém! E hoje nós vamos falar sobre a porta do lixo. Fala para o teu irmão, a porta do lixo, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você educadamente. Como ficou a pia da sua cozinha ou o banheiro da sua casa antes de você vir para o culto hoje? Porque quando a gente fala sobre porta do lixo, em algumas traduções está dizendo assim, porta do monturo. Em outras traduções está dizendo assim, porta do esterco. A porta do lixo, irmão, era uma porta onde, para a cidade de Jerusalém, jogar o lixo que a cidade produzia, passava por essa porta. Imagine uma cidade inteira produzindo toneladas e toneladas de lixo. E tinha uma porta onde esse lixo todo que era produzido passava para fora da cidade. E essa porta, a Bíblia dá um nome a ela, a porta do lixo. Agora interessante que não só todo o lixo da cidade eram jogados para fora, através dessa porta, como também restos mortais e estercos de animais passavam por essa porta. Essa porta do lixo, do esterco ou do monturo, nada entrava por ela. Ou seja, o lixo, a podridão que a cidade produzia dentro,
passava por essa porta e era jogado para fora da cidade. Com isso eu aprendo algo para início de mensagem. Lixo nas nossas vidas não foram feitos para entrar. Lixo nas nossas vidas foram feitos para sair. Eu vou repetir mais uma vez. Lixo nas nossas vidas não tem a finalidade de entrar, mas tem a obrigação de sair das nossas vidas em nome de Jesus. Então a minha oração, meu irmão, é que todo lixo que porventura esteja na minha vida, pelo poder da palavra de Deus, hoje é o dia de mandar embora todo lixo que tem acumulado, que tem causado podridão, que tem causado mau cheiro na minha vida. E se é na tua vida também, pelo amor de Deus, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá um glória a Deus para Jesus aí. Quando falamos de lixo, esterco, podridão, a gente fala, irmão, de coisas que cheiram mal, coisas que geram mau cheiro. Você já chegou num lugar assim, irmão, e sentiu um mau cheiro lá? Você já chegou numa casa, você já chegou num local, num ambiente onde você sentiu, já entrou dentro de um carro onde você sentiu um mau cheiro? Quando a gente fala de lixo, esterco, podridão, falamos de coisas que geram mau cheiro, irmão. E para Deus, existe algo que gera mau cheiro às narinas do nosso Pai, que se chama P-E-C-A-D-O, pecado. Livro de Efésios, capítulo número 5, queria que você acompanhasse, a partir do verso 1, livro de Efésios, capítulo 5, no verso de número 1, olha o que diz, Efésios, capítulo 5, verso 1, olha o que diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Verso número 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma podre, amém? Aroma suave. Cristo serviu a Deus com a sua vida, gerando um aroma suave. A vida de Jesus foi uma vida de aroma agradável a Deus, porque Jesus combateu o pecado. Jesus combateu o pecado. Eu vou repetir, Jesus combateu o pecado, irmão. Jesus não foi complacente com o pecado, ele combatia o pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Olha o que diz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha o verso 23. Pois ele, quando ultrajado, tem uma versão aqui, quando ele foi insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Segunda carta de Paulo ao livro de Coríntios, capítulo 5, verso 21. Olha o que Deus nos diz. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, irmão, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Levanta a mão para o céu e diga assim: o meu Jesus nunca pecou. Livro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Por que Cristo não pecou, igreja?
Por que Cristo não pecou? Número 1, fidelidade ao propósito. Cristo resistiu, Cristo não pecou por ser fiel ao propósito. A Bíblia vai dizer no livro de Filipenses, capítulo de número 2, que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Número 2, Cristo não pecou porque para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu não sei se você se alegra por isso, mas em Cristo, eu e você somos justificados por Ele. Nós somos justificados por Ele. Número 3, Cristo não pecou porque Ele sendo perfeito, escuta isso aqui, igreja da família. Por que Cristo não pecou? Porque Ele sendo perfeito, sabia que eu e você, seres imperfeitos, estaríamos sujeitos a pecar. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. A Bíblia vai dizer: pois todos pecaram. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Por isso, quando a gente serve a Santa Ceia, irmão, tem gente que tem infelizmente, irmão, antes eu entrava em crise. Por que tem gente que pensa assim? Mas o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. E a gente aprende a não julgar as pessoas antecipadamente. Porque tem gente que diz assim: poxa, pecador tomando Santa Ceia? Não pode. Está errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós aprendemos assim desde pequeno, irmão. Agora, qual é a diferença entre pecadinho e pecadão, irmão? Tem diferença, irmão? Tem diferença, irmão? Ah, não. O Lucas não pode tomar Santa Ceia porque o pecado dele é diferente do meu pecado, porém, o pecado dele é mais forte do que o meu. Então ele, por ter pecado de uma forma mais forte, ele é proibido de tomar Santa Ceia. Eu pequei um pecadinho pequeno, eu estou liberado. Oh, aleluia, oh, glória. E vem, e pão, e vinho, e pão, e vinho. E ele não pode tomar Santa Ceia, porque ele pecou. O pecado dele foi horrível, o pecado dele foi sujo demais. Eu não, eu pequei escondido, mas pequei pequeno. Ninguém é digno, por esse pensamento, de tomar a Santa Ceia, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E se você se considera digno, pelo amor de Deus, fica parado. Mas se você se acha indigno, dê um aplauso a Ele, pelo amor de Deus, porque a graça de Deus nos alcançou, irmão. Jesus sabia que, embora fôssemos seus filhos, embora fôssemos eleitos por Ele, embora fôssemos amados por Ele, e eu e você, irmão, estaríamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos, seja por pensamento, seja por falar, seja por atitudes, seja por omissão. A Bíblia vai dizer se nós estamos vendo algo, se é para mim fazer e não faço, eu estou pecando. Então a gente peca, irmão, às vezes por fazer e por não fazer. Agora aqui tem um detalhe, irmão. Se Cristo nunca pecou, se Cristo nunca deu lugar ao diabo, se Cristo foi aquele da qual a Bíblia chama que Ele nunca pecou, irmão, porque Ele foi fiel a propósito, para que nós fôssemos justificados por Ele, e que se um dia, irmão, nós viéssemos a pecar, Ele estaria prontamente a nos perdoar, irmão. Porque em 1 João capítulo 2, verso 1, olha o que diz: meus filhinhos,
Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas como eu sei que vocês são amáveis, são preciosos, mas vocês estão sujeitos a pecar. Não importa se é pastor, se é apóstolo, se é semideus, se é um semi-arcanjo, um semi-querubim, se você se acha mulher maravilha ou super-homem, se é empresário, se é estudante, se é universitário, se é mecânico, se é professor, não importa. Mas, contudo, se alguém pecar, saiba de uma coisa: tens um advogado que defende a sua causa diante do Pai. Quem defende, irmão? Aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que por ele somos justificados. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Agora, Cristo, ele ama todo e qualquer pecador, mas ele abomina o pecado. Cristo ama todo e qualquer pecador, irmão. Ele ama todo e qualquer pecador. E não importa o pecado, o tamanho do pecado que eu e você viemos praticar, nada vai mudar o amor ou o tamanho do amor dele por mim e por você. Porque infelizmente a gente vive diante de uma geração que se martiriza por não conhecer o Deus que serve, por não conhecer o Jesus da Bíblia, e não o Jesus de São Cipriano. Ai, eu não vou mais para a igreja porque o que eu fiz, olha, não vou mais para a célula, não vou mais para a oração, não vou mais para terça-feira o Tadel, não vou mais participar de nada, porque o meu pecado... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha, irmão, que dá dor de cabeça na cabeça de Deus quando ele descobre que eu e você pecamos? Anjo Gabriel, vem aqui, por favor. Eu já estou com a água, traga o Dorflex, porque o pecado do Rock, eu estou escandalizado. Eu não esperava isso do Rock. Você acha que Deus é assim, irmão? Quem é que se escandaliza? Os homens e os fofoqueiros de plantão. Esses são. Mas Jesus não, irmão. E Jesus, sabendo disso, ele diz assim: olha, não pequem. Mas se contudo vocês pecarem, fiquem sabendo que vocês têm um advogado, que ele nunca perdeu uma causa, e ele é filho de um juiz poderoso. Ele não pecou, para que hoje nós pudéssemos entender isso e não sermos escravos de uma mente religiosa, de uma mente aprisionada. Pequei, tô fora. Pequei, já era. Pequei, eu vou correr do Pai. Muito pelo contrário, irmão. Se eu errar, se eu pecar, se eu vacilar, eu tenho que correr para o Pai e não correr do Pai. Isso se chama Evangelho. Agora, irmão, no livro de João, no capítulo de número 8, fala a história da mulher adúltera. E todo esse contexto, irmão, fala sobre a porta do lixo. Quando nós acumulamos lixo na nossa casa espiritual. Eu poderia aqui mencionar, eu poderia aqui falar um tempo, 5 minutos, sobre a casa física. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu me recuso a acreditar. Eu me recuso a acreditar. Como pode um Deus limpo, puro, santo, que gosta de aroma agradável, que gosta de perfumes, mirra, habitar em uma casa onde tem lixo? Como pode um Deus que é limpo habitar em um lugar sujo, irmão? Como pode um Deus
que nós servimos, um Deus que tudo pode, um Deus, sabe, que Ele, o próprio Filho dele, Ele oferta em aroma suave ao Pai. Habitar em um lugar sujo, irmão. Tem certos lugares que a gente vai, irmão, que a gente não sabe se a gente está na cozinha ou se a gente está no quintal, irmão. Agora o legal é que toda visita provoca mudança. Fulano de tal vem em casa, vamos arrumar tudo. Agora a gente não pode, irmão, ter essa atitude somente quando vamos receber alguma visita. Fala para o teu irmão, em outras palavras, fala para ele, em outras palavras, irmão, temos que ter higiene. Como é que está o lençol da cama? Como é que está a higiene do carro? Como é que está a higiene das louças? Como é que está a higiene pessoal, irmãos? Gente que às vezes vem para o culto e pula e dança e tal, chega em casa, vai tomar banho? Não suei. Vou dormir assim mesmo. Irmão, parece brincadeira, mas você acha que Deus não se importa com isso, irmão? Você acha que é normal um filho de Deus, uma filha de Deus andar sujo? Você acha normal, irmão? Não tem coerência. Eu sendo filho de Deus, em ver a louça pilhada de louça suja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, acumula mosca, depois tem tapuru, e a podridão vai gerando, e aquele mau cheiro vai gerando, irmão. Agora às vezes a gente vai numa casa humilde, irmão. Você vê lá, está tudo arrumadinho. Eu já fui, irmãos, no interior, em casas de madeira. Lembra aquela cera que chama-se piso vermelhão? Irmão, tudo limpinho, tudo cheirosinho. É assim que tem que ser, irmão. Porque às vezes a pessoa diz que desleixo e mau cheiro é sinônimo de pobreza. Não é não, irmão. Não é não. Tem lugar que a gente vai, irmão, que não é não é numa Ponta Negra da vida, não é no Adrianópolis, não é num conjunto de classe média para cima, mas são lugares limpos, irmão. Então, em nome de Jesus, reparar a porta do lixo, irmão, é reparar as coisas que estão ao nosso redor. Reparar a porta do lixo é reparar onde existe incidência de lixo. É eu ter a iniciativa de criar um ambiente limpo, um ambiente higiênico, irmão. Interessante que não tem como entender, aliás, tem como sim, irmão, entender as mulheres, porque as mulheres elas foram criadas assim. Quer estar sempre no salão, quer estar sempre fazendo chapinha, quer estar sempre, né, tem mulher que toma 4, 5 banhos no dia. Nós homens não temos esse mesmo costume. 5 banhos no dia. Tem algum homem que toma 5 banhos no dia? Mas percebe, querido, que não tem como haver, sabe, uma associação, uma semelhança, se nós somos filhos de Deus. Precisamos andar limpo, precisamos andar cheiroso, irmão. Não tem dinheiro para comprar perfume da Top? Compra da Avon. Não, Avon não. Pelo amor de Deus, Avon não. Compra da Boticário. Não tem da Boticário? Compra da Rinodê. Rinodê, me patrocina, Rinodê. Boticário. Tem a Poli aqui, que é dizimista fiel. Mas andar cheiroso, irmão, isso faz parte, irmão, sabe, do nosso dia a dia. Casa física e a casa espiritual. Como está a nossa casa diante de Deus? A nossa casa espiritual. E quando a gente olha no livro de João, no capítulo 8,
A gente olha a história da mulher que foi pega em adultério. Vocês sabem a história, não vou ler toda por causa do tempo, mas 3 coisas a gente aprende com essa mulher. Número 1, a gente aprende sobre a presença da religiosidade, a gente vai aprender sobre o pecado como seu objetivo, e a gente vai aprender sobre o poder da graça de Jesus. A presença da religiosidade. A Bíblia diz, no verso de número 3, então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. E o verso 4 vai dizer: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. E disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E Senhor, o que o Senhor diz? Irmão, interessante aqui que quem trouxe essa mulher foram os letrados. Quem trouxe essa mulher diante de Deus foram aqueles que se achavam cumpridores da lei. Foram os autodidatas. Foram aqueles que a Bíblia vai chamar de fariseus. Agora, interessante, querido, que religiosidade é a presença da sentença rigorosa e a ausência da graça transformadora. Na religiosidade, meu irmão, não há misericórdia. Na religiosidade não há perdão. Na religiosidade não há longanimidade, não há compassividade. E quantas vezes, meus irmãos, eu e você agimos como religiosos na vida das outras pessoas? Quantas vezes, irmãos, nós somos tão religiosos que nós dizemos que algo é pecado quando a Bíblia mesmo não diz que é pecado. E a Bíblia vai dizer que ai daquele ou daquela que acrescentar ou tirar algo da Bíblia. Não, olha aí, ó, pecou, foi pega em adultério, tem que morrer, tem que ser apedrejada. E tu, Senhor, o que o Senhor diz? Irmão, a religiosidade. Quantas pessoas, irmãos, às vezes nós ferimos por julgar. Quantas pessoas eu e você ferimos por acusar. Quantas pessoas, irmãos, nós erramos, nós pecamos por não estender as mãos quando elas precisavam. Pecado da religiosidade. Agora é interessante que quando a gente olha a Bíblia, no livro de Atos capítulo 3, irmão, quantas pessoas feridas no nosso meio por causa da religiosidade. Foi feita uma pesquisa, o IBGE constatou que existem mais desviados lá fora do que simplesmente pessoas que ainda não entraram numa igreja e não conheceram a Jesus. Porque não pode estar fora, porque errou, vamos te excluir, porque não fez como deveria ser feito, já era. Sabe, irmão, tem as pessoas como copos descartáveis, não presta, amassa e joga fora. Interessante que em Atos capítulo 3, Pedro e João indo orar. Estavam eles, os dois, Pedro e João indo orar. É importante orar, vamos orar. Vai ser uma tarde profética. Vai ser uma tarde do mover de Deus. Vai ser uma tarde onde nós vamos clamar e o fogo vai descer. Vamos lá, Pedrão. Vamos lá, João. Eu estou animado para essa tarde. Era a hora 9. Só que quando entraram no templo, na porta do templo, tinha um homem mendigando e aleijado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se fosse eu e você no papel de Pedro e João, qual seria a nossa atitude? Vou para o culto da igreja da família, o fogo vai descer, nós vamos louvar, vamos ouvir uma palavra transformadora, pá. Só que aí na porta do templo, na porta da igreja, tem um homem com essa característica: mendigo, todo sujo e aleijado. Qual seria a nossa atitude, irmão? Agora é interessante uma coisa, irmão. O que está faltando para a nossa geração
É parar de olhar a causa da situação e olharmos para o efeito que as pessoas terão e viverão com a nossa prática do evangelho que eu e você vivemos. Porque aqui, irmão, eu não vejo Pedro e João procurando uma causa do porquê que aquele aleijado estava lá. Eu não vejo Pedro e João tentando acusar aquele homem. Eu sei, tu está aleijado porque tu pecou. Eu sei, tu vive assim porque tu errou. Eu sei, você está assim mendigando porque alguma coisa você fez. Eu não vejo Pedro procurando uma explicação moral do porquê que aquele homem estava ali naquela situação. Então o que está faltando para nós, irmão? Parar de procurar o efeito, parar de procurar a causa. Não, esse homem está assim por causa de... Eu vou procurar. E a mente do ser humano é fértil. Não, eu sei, fulano está assim porque está pagando pelo pecado. Eu sei, fulano está assim porque errou. É a mão de Deus que é pesada. Quanta religiosidade, irmão, queima o nosso coração. Agora interessante, irmão, é que Pedro e João, eles não procuram a causa. Eles não procuram julgar, eles não procuram acusar, eles não procuram achar o motivo de por que aquele homem estava assim. A Bíblia diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus levanta. E a Bíblia vai dizer mais: e Pedro, estendendo as mãos, o ajudou a levantar, meu irmão. Religiosidade diz não tem jeito, religiosidade diz pecou, tá fora. A graça de Deus estende a mão para quem está precisando lá fora, meu irmão. Querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa, pelo amor de Deus, irmão. A graça de Jesus escandaliza o religioso, irmão. O religioso não entende isso. Pode vir o maior pregador que for, irmão. Pode vir até o Costa Neto falar aqui sobre a graça. O religioso, ele é aprisionado, porque ele aprendeu de forma errada, ele viveu de forma errada, e até hoje ele pratica aquilo que é errado. Já falei aqui uma vez aqui não, acho que lá na outra igreja, saída de encontro. O Rock nem estava com a gente ainda lá na igrejinha. Saída de encontro. Quando eu estava no Jetta, a igreja tinha me dado um Jetta muito bonito. E aí, saída de encontro, saio de casa, a pastora Nécma tinha um carro dela, ela saiu primeiro, eu saí depois. Quando eu paro em um posto de gasolina para parar numa drogaria e comprar coisas de higiene pessoal, pasta nova, escova nova. Aí quando eu olho, um mendigo, todo sujo, na porta do posto. Eu olhei aquele mendigo, ele me olhou. Eu falei: por que eu posso me considerar superior a ele? Eu peguei, entrei, comprei tudo, achando que seria para mim, Rock. Eu estava com uma graninha no bolso, comprei tudo do bom e do melhor. Quando eu saí da drogaria, aquele jovem me chamou a atenção. Eu falei: querido, vai ter um encontro com Deus hoje, lá da nossa igreja. E lá tem uma família que vai se sentir muito animada em ter você lá. Você não quer ir com a gente, não? Ele tomou um susto. Porque todas as pessoas que entravam por ele, quando não dava esmola, julgava ele. Deve ter errado contra os seus pais. Deve ter cometido pecado. Deve ter feito alguma coisa de errado. Por isso que ele está assim. Tem que sofrer mesmo. Eu não perguntei nada do motivo do que ele está ali. Eu simplesmente falei: você quer ir conosco para o encontro? Ele tomou um susto. Pastor, eu não sei, porque ele estava querendo era esmola.
Aí ele disse assim: pastor, me dá seu telefone. Eu falei: e você não tem telefone? Ele tinha um telefone bem velhinho. Se eu decidir, eu vou. Aí eu peguei e saí da igreja, saí do posto, cheguei na igreja. Quando a gente estava saindo para o encontro, quem é que me liga? Esse jovem. Pastor, eu quero ir para o encontro. Eu vou para o encontro. Peguei o meu carro, fui lá. Parei o Jetta bem na frente. Eu tinha lavado ele, tinha polido ele. Abri a porta do carro. Se para os outros você pode não valer nada, se para os outros você é alguém que ninguém te valoriza, se para os outros tu é a margem da sociedade, se para os outros você está aqui na beira do caminho, para mim você é meu irmão, você é príncipe, você é filho de um mesmo pai. Entra no carro, meu filho, entra no carro, porque nessa noite você vai ter a maior experiência da sua vida. Você vai ser acolhido por uma igreja que vive a graça, você vai ser acolhido por um povo que não é um povo religioso, um povo que ama pessoas como Cristo ama pessoas. Naquele dia, meu irmão, tudo que eu havia comprado, eu tinha dado para ele, nem eu sabia do que eu tinha comprado seria para ele. Fomos para o encontro. Quando chegou no encontro, vamos lá, quem que estava nesse dia? Quem que estava? Levanta a mão, olha aí, ó, pode dizer que eu não estou mentindo, ó. Aí pegamos ele, demos roupa nova para ele, demos tudo do bom e do melhor para ele. Recebeu carinho, recebeu amor. Irmão, se nós não fizermos isso, se eu não fizer isso, em vão está a minha teologia, se assim eu posso dizer que tenho. Em vão está o meu conhecimento, irmão. Temos que parar de ser uma igreja teórica e sermos uma igreja que vive o evangelho na prática, irmãos. Nós não somos uma igreja nós somos uma igreja para as pessoas. Temos que ter mais amor e menos julgamento, mais misericórdia e menos acusação, mais perdão e menos egoísmo, mais companheirismo e menos condenação, irmão. Porque Jesus vai dizer para ela: onde estão os teus acusadores? Se nem eu, sendo Jesus, te condeno, mulher, quem sou eu e quem é você, irmão, para condenar a gente? Não tem mais jeito, é a migalha da sociedade, não tem mais jeito, pau que nasce torto. Irmão, escuta isso aqui que me abençoou. Se eu duvido da transformação das pessoas, a minha transformação está em xeque diante de Deus. Eu não fui transformado ainda, o evangelho não me alcançou. A religiosidade, irmão, mata mais do que qualquer outro pecado. Religiosidade, irmão, é querer achar chifre em cabeça de cavalo. Isso é pecado, isso é pecado, 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 pecado. Irmão, a gente, quem aqui, irmão, não aprendeu que mulher estava pecando em vestir calça? Quem aqui não aprendeu que homem estava pecando em vestir bermuda? Quem aqui não aprendeu, irmão, que do lado direito as santas, do lado esquerdo os santos, porque era pecado se misturar. Onde tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus? É querer botar chifre em cabeça de cavalo, irmão. E o pecado com seu objetivo. Essa mulher, ela foi pega em adultério. O pecado havia levado essa mulher à morte, ao apedrejamento. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmão. Temos que tomar cuidado, porque podem existir pecados de estimação nas nossas vidas que aos poucos poderão nos levar à morte. Se religiosidade é achar que tudo é pecado, quando nós não aprendemos
biblicamente falando do que é pecado, a gente acaba achando que tudo é normal na nossa vida, quando na verdade não é normal. Não é normal mentir, não é normal adulterar, não é normal trair, não é normal fofocar, não é normal ter ídolos, não é normal fazer coisas que abominam, que são abomináveis diante dos olhos de Deus. Não é normal fornicar. O que é fornicar, pastor? Praticar sexo antes do casamento. É normal uma ova. Isso leva a gente para o inferno, irmão. Sabe por que hoje ninguém prega mais sobre isso? Que não dá ibope. Porque ofende as pessoas. Ai não, eu quero ouvir uma palavra onde o pastor vai profetizar. Uma BMW, recebe. Ai não, vamos profetizar uma casa na praia, recebe. Sai da porta para fora, continua mentindo, continua enganando, continua adulterando, continua enganando a esposa, o marido, continua fornicando, e a vida vai para um buraco. E o que é pior, se Jesus voltar, vai para o inferno, irmão. A Bíblia diz, irmão, que o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado deforma, Cristo transforma. O pecado aprisiona, Cristo liberta. O pecado escraviza, Cristo nos torna filhos de Deus. O pecado nos torna dependente do ato praticado. 1 Coríntios 6:9 diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultérios, se entregam à prática homossexual, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus, irmão. Uma vez eu vi até no Instagram um pastor homossexual em São Paulo dizendo que Jesus era homossexual, irmão. Volto a dizer, Jesus, ele ama o pecador, ele ama o homossexual, ele ama o mentiroso, ele ama o adúltero, ele ama o fornicário, ele ama, mas ele não suporta o ato que pratica, irmão. Jesus sabe muito bem separar a identidade da prática. A Bíblia vai dizer, irmão, livro de Efésios, capítulo 5, verso 5: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra herdará o reino de Deus. Apocalipse 22:15, olha o que diz: do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolo e todos que gostam de praticar mentira. Não podemos, irmãos, tratar o pecado como coisa normal na nossa vida, irmão. Ah não, Deus me perdoa, vou pecar. Ah não, Deus me perdoa, vou pecar. Ah não, Deus me perdoa. O salário do pecado é a morte. Essa mulher, irmão, estava sendo levada para a morte. Ia ser apedrejada, irmão. E quantas vezes nós nos acostumamos. Sabe o que é perigoso, irmão? É quando o pecado vira iniquidade. É quando o nível do pecado está tão forte na minha vida, irmão, que eu já não estou mais nem aí. Aí eu posto no Face, estou aqui tomando uma gelada, eu estou aqui na balada, estou aqui com essa, sendo eu casado, estou aqui com essa menina aqui, virou iniquidade. Eu já não me importo mais quem vai ficar sabendo ou não. E aí a Bíblia diz: apartai-vos de mim, vós que praticais
a iniquidade. Todos nós aqui, irmãos, estamos lutando todos os dias, não para alcançarmos bênçãos materiais, irmão. Todos nós aqui estamos todos os dias lutando com todas as nossas forças para herdarmos a nossa salvação. Todos nós aqui, meu irmão, estamos aqui todos os dias, vindo para o Tadel, vindo para a oração, vindo para o sábado para o Difre, vindo para o treinamento do casamento, vindo para o culto, não para herdarmos bênçãos materiais. Estamos aqui porque nós cremos que um dia nós vamos morar no céu com Jesus, irmão. Essa precisa ser a tua maior motivação, meu irmão. Agora, se isso não te motiva, meu irmão, o negócio está muito feio para o teu lado. O negócio está muito feio. Sabe por quê, irmão? Infelizmente, existem algumas instituições que pregam tanto bens materiais e aí a igreja lota. Mas podem ser pessoas, caramba, aquele não tinha uma BMW e agora tem. Aquele morava numa casa de madeira, agora tem uma mansão. Alguma coisa está errada. Eu acho que eu vou para lá. Agora, são pessoas, irmão, que são muito bem recheadas de bênção. Mas se você for perguntar, por favor, me fale quem foram os 12 discípulos de Jesus. Essa semana você falou de Jesus para alguém? Me fale o nome dessas pessoas. São pessoas vazias, irmãos. São pessoas vazias. As bênçãos nas nossas vidas são consequência do nosso relacionamento a Deus. Se eu for fiel, se eu for obediente, irmão, a Bíblia diz que as bênçãos vão me seguir e vão me alcançar, diz a palavra do Senhor, irmão. Agora, em nome de Jesus, não podemos tratar, irmãos, o pecado como normal. É no segundo ponto, Ida. Não podemos tratar o pecado como normal. Fala para o seu irmão, não trate o pecado como normal, irmão. Pastor, como é que eu venço o pecado, pastor? Procure ajuda. Procure teus líderes, procure teus pastores. Abra o coração. Mas o que vão pensar de mim? A Bíblia diz, irmão, confessai uns aos outros para que sejais curados. Sabe por que às vezes a gente é escravizado pelo pecado? Gente, irmão, que até hoje é escravo da pornografia. Está aqui, glória a Deus, aleluia. Mas o WhatsApp está podre. Gente que às vezes está aqui, irmão, e é escravo. Deus perdoa. Deus perdoa. Mas não é curado. Quando eu confesso para Deus, Deus me perdoa. Agora, quando eu abro o coração para alguém de Deus, a Bíblia diz que aquele mal é morto pela raiz, porque eu vou ser curado para a glória de Deus. E nunca mais eu vou praticar aquele pecado. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Não se acostume, não se acostume, não se acostume em nome de Jesus. Esse pecado está te levando à morte, está te levando à morte espiritual. Pessoas que nem força para reagir diante de Deus têm. Uma palavra para aplaudir mas reage diante de um time de futebol, reage diante de um convite para picanha, reage diante de um convite para coisas desse mundo, mas para as coisas espirituais não reage. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que quando Davi peca e ele encobre o seu pecado, a Bíblia diz que o rosto de Davi muda. Davi não sorri mais, Davi não reage mais, Davi não celebra mais, porque Davi está ali com aquele pecado escondido, está ali com aquele pecado que ainda não foi confessado.
E em terceiro, para a gente fechar, a gente olha aqui a graça de Jesus, a graça e o poder de Jesus. Porque essa mulher, ela tinha tudo para ser morta pelos religiosos, iriam apedrejá-la. Grupo de louvor pode vir. Essa mulher tinha tudo, irmão. Ela estava acabada. Ela já estava esperando a morte. Porque é isso que o pecado faz, irmão. Ela estava com a alma totalmente abatida. E, mulher, onde estão os teus acusadores? No verso 7, Jesus pergunta: se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. A gente poderia usar esse verso 7 no culto de Santa Ceia. Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. De um por um, aqueles que estavam com a pedra na mão vai saindo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. E quando Jesus olha para ela e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam a tua morte? Se eu, mulher, não te condeno, vai e não peques mais. Sabe qual é a palavra de Jesus para mim e para você, irmão? Diante da graça de Jesus, graça não é sinal para pecar. Escuta isso aqui, graça. Ah, pastor, é época da graça. Época da graça, né? Você sabia que na época da lei, só era considerado adultério quando o ato fosse praticado. Na época da lei. Aí vem Jesus, na época da graça, e diz assim: se vós, ao olhar para uma mulher com pensamento impuro, já praticou o adultério. Então graça não é sinônimo para pecar, irmão. Ah, estamos na época da graça, vamos, é graça, é graça, é graça, é graça para lá, graça para cá, vou pecar não. Ele chega com aquela mulher e diz assim: eu te livrei da morte, eu te livrei do apedrejamento, eu te livrei dos teus acusadores, mas tem uma coisa, mulher, vai e não peques mais. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Restaurando a porta do lixo. Quem sabe, meu irmão, poderia vir alguma outra mensagem aqui, mas você ia continuar praticando o mesmo pecado que você, quem sabe, tenha praticado. Não iria mudar. Eu prefiro uma reunião às vezes, e eu sou muito avivado, eu prefiro uma reunião às vezes que ninguém dá um glória a Deus, que ninguém não dá um aleluia, e para mim pouco importa. Hoje o pastor não está pregando bem, hoje o pastor não está inspirado, falta oração, falta o pastor orar mais. Para mim pouco importa. Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu prefiro um culto onde está todo mundo caladinho, mas lá da porta para fora as pessoas dizem assim: essa palavra mexeu comigo, eu vou mudar a partir de hoje. Eu vou mudar a partir de hoje. Se eu era escravo da pornografia, eu não vou mais me envolver em pornografia. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu adulterava, eu não vou mais adulterar. Fica de pé, pelo amor de Deus, na presença do Senhor. Como é que está a nossa casa diante de Deus?
Como é que está a nossa casa espiritual diante do Senhor? Restaurar a porta do lixo é eu me purificar diante do Senhor. A Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Ah, pastor, quer dizer que agora a gente tem que ser santo. Antes nós éramos pecadores lutando para ser santo. Hoje nós somos santos que lutamos contra o pecado. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, entenda uma coisa. Quantos me ouvem, digam amém. Pelo amor de Deus, nós temos que lutar com agressividade. Não é contra a vida do nosso irmão, é contra o meu pecado, irmão. Temos que parar de falar da vida dos outros e combater o nosso pecado. Pecado da língua. Eu sou fofoqueiro demais, eu sou linguarudo demais. Ah, fulano mente. Não, eu minto. Não, tu viu fulano? Não, é eu. O problema não são os outros, o problema sou eu. Santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que sempre se purifica. Santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que sempre se purifica. Pastor, vou me purificar onde? No sangue de galinha preta, pastor? Eu vou me purificar no sangue de bode? 1 João vai dizer: e o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Deus te trouxe aqui, meu irmão, eu não conheço você. Deus te trouxe aqui, mulher, eu não conheço você. Para você olhar para si mesmo nessa noite. Senhor, eu estou aqui, me perdoa. Se o acúmulo do lixo causa mau cheiro às narinas de Deus, se Deus nessa noite vier cheirar o Wendel, vier me cheirar, que perfume ele vai sentir? Se Deus for te cheirar nessa noite, irmão, que perfume ele vai sentir de você? Não estou perguntando se tu é o maior dizimista, se tu é o maior ofertante, se tu é o maior... Não é isso. Porque antes do fazer, Deus se importa com o nosso ser. E o fazer sem ser gera escândalo. Antes de eu ser pastor, eu sou um ser humano, eu sou o Wendel. Antes de nós tocarmos, nós somos seres humanos. Deus tem muito mais para fazer em nós do que através de nós, irmão. Vamos parar de olhar a vida dos outros e olhar para a nossa vida. Vamos parar de olhar para a casa dos outros, para a casa do fulano. Vamos olhar para a nossa casa. Porque se a gente ficar olhando muito para a casa dos outros, irmãos, poderemos correr o sério risco de, quando Jesus voltar, a gente ficar olhando o nosso vizinho subir com Deus e a gente vai ficar. Com todo amor e carinho, não estou aqui para ofender ninguém. Porque antes dessa palavra encontrar o seu coração, ela encontrou o meu. E eu não sou perfeito, irmão. Eu erro, tenho as minhas falhas, tenho as minhas limitações. Sou um homem como qualquer outro homem, sujeito a pecar, a errar e às paixões, que Paulo vai dizer: mas fui apaixonado pela mulher mais linda do mundo, que é a minha esposa. Mas careço da misericórdia e da graça de Deus. Não me acho super-homem, e no dia que eu me achar super-homem, o meu próximo passo vai ser a vergonha e a queda. Todos nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Eu queria que nessa noite você colocasse a mão no seu coração.